Prontinho, podemos começar. Isso. Então, boa noite. Eu vou dar o start aqui e a Sinara vai conduzir esse mês aí com esse livro maravilhoso, que é a experiência da mesa, de uma pastora incrível, né? A Debbie Titus, que infelizmente nos deixou em decorrência de um câncer, mas foi uma mulher que deixou muitas marcas na vida de tantas pessoas, inclusive na minha. Esse livro, a primeira vez que eu li, a gente estava na igreja, né, Sara? A gente teve um estudo sobre esse livro e eu simplesmente fiquei encantada com esse livro. E como mudou a minha visão dentro da minha casa, com a minha família, o quanto a gente fica guardando as coisas boas para servir para os outros. E quando eu cheguei em casa, que eu vi a toalha da mesa que usava, enquanto as novas estavam guardadas, né? As louças, e isso eu percebi que eu trazia da minha mãe. E a mãe tinha muito isso, de guardar as coisas para visitas, né? Quando viesse visita e tudo mais. Então, ela morreu, eu peguei tanta coisa dela, e tudo novinho, na época que ela casou, e coisas novas, né? E que ela guardou para usar, usou, né? Em ocasiões especiais. Mas uma coisa que esse livro deixou de muito aprendizado para mim foi que todos os dias, ao sentar à mesa, são ocasiões especiais. Então, a primeira vez que eu tive contato com esse livro, eu dei uma geral aqui em casa, e agora, pela segunda vez, eu vi que eu tinha que dar uma geral novamente. Então, e reconectar de novo com essa experiência da mesa. E ao mesmo tempo que eu trouxe isso, eu queria compartilhar aqui que é algo muito forte na minha família, que é esse momento da experiência da mesa. Porque a nossa família sempre foi muito grande, 4 filhos, e então a mesa sempre foi muito cheia. E como ela conta aqui no livro, que ela sempre fazia comida a mais, porque sempre chegava alguém. E assim era lá em casa. E ninguém almoçava antes que todo mundo chegasse. Gente, isso era incrível. E agora, lendo de novo, eu revivi essas memórias, né? Então, assim, a gente estudava de manhã e chegava varado de fome, né? 1 hora da tarde. E hoje eu estou vivendo isso aqui em casa, mas ninguém almoçava. Todo mundo ficava que ia chegando, ficava lá esperando o último chegar. Aí todo mundo sentava na mesa. E aí, a nossa mesa sempre foi muito cheia. Por quê? Porque depois vieram os namorados, né? Então eram 10 pessoas sentadas à mesa. Então sempre era muita comida, sempre eram muitas experiências positivas. E isso eu trouxe da minha mãe. Ela não abria mão desses momentos. Ela sempre, 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 ela valorizava esse sentar à mesa. E é interessante que eu e meus irmãos nós seguimos com isso. E quando eu casei, meu marido não tinha isso, não tinha esse costume, né? O pai dele viaja, não, cada um comia num horário e tal. E quando eu casei, gente, que eu sentava só eu e ele olhando um para a cara do outro, era tão triste, uma mesa tão vazia, sabe? Eu ficava deprê total, eu falava assim, nossa, Ronei, que tristeza essa mesa vazia, não tem ninguém. Então, é, tem gente que está pedindo o link, eu não sei o que é, às vezes é lá no grupo. Vou olhar aqui. Então, antes de ter filho, minha mãe ligava, não, vem almoçar aqui, não vai fazer almoço aí não, né? E eu ainda fiquei um tempo almoçando lá na casa dela,
porque ela sentia falta da mesa cheia e eu também sentia muito essa falta. E hoje, como que eu trago isso, né, esses ensinamentos para minha casa? Hoje, os meninos chegam da escola 1h10, 1h15, eu já estou morrendo de fome, mas eu espero eles almoçar, para sentar à mesa, né? Para ali onde a gente se encontra, onde a gente troca ideias. Eu trouxe isso. E aí, meu marido colocou a gente almoça aqui na sacada do prédio, do meu apartamento. E ele colocou uma televisão lá, que meu marido é viciado em televisão. E aí, muitas vezes, ele senta e liga essa televisão. Isso, para mim, é a morte. Então, já foi motivo de muita briga aqui em casa. Desliga essa televisão, isso não é hora, vamos conversar, né? Porque ele não trouxe isso. E eu não, e eu trouxe, né? Isso é algo importante. E como que eu vejo os frutos, os resultados disso? Como eu vejo aqui nesse livro ela trazendo os resultados, né? Graças a Deus, meus irmãos se tornaram pessoas de bem, né? E ela traz aqui pesquisas científicas mostrando que pessoas que sentaram à mesa elas tiveram um desempenho muito melhor, né, em todas as áreas da vida. Eu já tive contato com estudos também que pessoas que sentavam à mesa tinham menos envolvimento com álcool e drogas, né? Então é um momento de muita conexão. Uma coisa que eu tenho percebido é que a gente leva o celular para a mesa. Às vezes a televisão não está ligada, mas o celular está na mesa, né? Então, é um momento onde a gente precisa se reconectar ali com a nossa família, porque esse livro, se você ainda não leu, ele vai te mostrar o quanto isso é importante, né? E o quanto a gente vai deixando esse pequeno detalhe passar despercebido. A gente não curte esse momento, é todo mundo correndo, ninguém se olha, todo mundo desconectado, né? A pergunta que eu quero deixar para você é: as pessoas, elas se sentem bem-vindas na sua casa, né? E não são só as pessoas de fora, as pessoas de dentro também, elas se sentem bem-vindas, elas se sentem especiais, né? E domingo foi Dia dos Pais e meu marido não estava aqui em Goiânia. E eu convidei meu pai para vir e meu irmão, que estavam aqui. Eu arrumei uma mesa linda para eles. A gente chegou, nossa, que chique, se sentiu honrado de ter a mesa ali toda arrumadinha, né? Então, a gente não precisa pôr louças caras, a gente não precisa inventar, a gente só precisa fazer com amor, para que as pessoas se sintam acolhidas por aquele gesto, né? A outra pergunta é só para reflexão, você arruma a mesa da sua casa do mesmo jeito para todo mundo? Ou você arruma de qualquer jeito para sua família e super sofisticado para as pessoas de fora? E isso acontecia comigo, sabe? Arrumava ali aquela mesa de qualquer jeito, um copo de cada jeito, né? E, e não preocupava com aquela estética, aquilo ali que é onde a pessoa se sente bonita, a pessoa se sente amada, se sente valorizada, né? E parar, olho no olho, como é que foi seu dia, como é que foi lá na escola, né? E perceber, conectar. Eu consigo já olhar e saber se os meninos estão com algum problema na escola, só na hora que a gente senta à mesa. Se estão mais calados, se estão mais agitados. Então, esse é um momento da gente cultivar e a gente conectar. Ah, é isso que eu queria deixar para essas duas perguntinhas e essa reflexão. Hoje, só inteirando aqui, hoje o Ronei já mudou muito, né? Isso ele espera, ele senta, né? Mas ainda precisa mais. Mas ele já mudou demais.
E isso eu vejo o quanto é importante e o quanto isso muda, porque quando ele viaja muito, quando ele não está, os meninos sentem falta dele estar à mesa, né? Então, vamos olhar para esse aspecto. É sobre isso que a Sinara conduz aí hoje. Boa noite, meninas. Espero que vocês estejam lendo esse livro. É uma oportunidade muito, muito boa de estar tendo contato com um livro que traz princípios tão fortes para nós, né? O meu primeiro contato com esse livro, se eu não me engano, foi 2015, 2000, acho que foi 2015. A Davis esteve aqui em Goiânia e ela fez um congresso na Igreja Luz para os Povos sobre esse livro, A Experiência da Mesa. E eu fiquei muito impactada com todos aqueles princípios. Já era algumas coisas eu já praticava, justamente porque ou a gente absorve aquilo que a gente recebe da nossa família, né, dos nossos pais, ou a gente vai repelir aquele comportamento. E uma das coisas que eu repeli na minha família foi essa questão da mesa, porque não havia esse hábito lá em casa de sentar à mesa, de comer juntos. Quando a gente chegava da escola, estudava de manhã, a gente sentava no sofá na frente da televisão e ia comer assistindo desenho. Minha mãe nunca foi de fazer a mesa posta, de colocar a família sentada à mesa, a não ser quando tinha visitas, né? Para as visitas, eu arrumava, colocava as panelas na mesa, colocava os pratos, né, tudo arrumadinho, mas para a gente no dia a dia não tinha isso. E a Larissa começou falando sobre as louças, né, que ficam guardadas, e eu lembrei aqui que minha mãe tinha uns jogos de copos, a coisa mais linda, uns copos incríveis, e ela tem eles até hoje. Acho que eu vou lá fazer um vale. Porque são copos muito bonitos que ela ganhou quando ela casou, né, há quase 50 anos atrás. E vocês acreditem que minha mãe nunca usou esses copos? Nunca usou, ela nunca deixou a gente usar. Quando a gente era pequeno, adolescente, e minha mãe saía, a gente usava o copo escondido dela porque ela não deixava tocar naqueles copos. E eu fui crescendo com aquilo e eu fui repelindo totalmente aquele comportamento, porque eu achava aquilo um absurdo, eu queria usar os copos e eu não podia, a gente queria usar as coisas bonitas da casa e não podia usar. Então, tudo era guardado para visitas, e esses copos nem as visitas usavam, era só de enfeite. E aí, quando eu casei, eu fiz exatamente o contrário, eu nunca guardei nada. Nada, não tem nada guardado. Tudo é do uso, tudo é do dia a dia, né? Lógico que tem as peças mais bonitas, assim, mas eu procuro usar no final de semana. Não tem nada que fica guardado que é especificamente só para visitas. Não sei se eu estou errada, mas eu uso tudo. E foi justamente porque eu repeli esse comportamento. Eu falei, não, eu não quero ficar guardando as coisas, eu quero usar as coisas e eu quero sentar à mesa. Então, desde que a gente casou, era só eu e o Humberto, a gente tomava café da manhã na mesa, a gente almoçava na mesa, eu preparava a mesa para nós dois. Sempre foi um hábito, né, que eu coloquei como uma rotina no meu casamento, porque eu não queria seguir daquela forma. E desde sempre eu pensava que aquele momento ele era muito importante. E aí, quando eu comecei a estudar esse livro nesse congresso, né, mais de 10 anos atrás, aí, 2000 e, sei lá, 5, não lembro bem a data, eu pude perceber esse ensinamento do livro, que o livro traz para nós algo muito importante, que é que a mesa é o lugar de gerar relacionamentos mais profundos. Esse é o lugar. Eu acho que o principal ensinamento desse livro é sobre isso, que é um lugar de nós gerarmos relacionamentos. A mesa tem que ser o objeto mais bonito de sua casa. Não é o sofá, é a mesa. A mesa tem que ser linda, o lugar tem que ser aconchegante, tem que ser agradável. Porque nós sabemos que a família é o lugar mais importante, são as pessoas mais importantes da nossa vida, são a nossa família. E o nosso lar é o lugar mais importante para nós. Quando a gente viaja, você pode estar num resort 5 estrelas, topíssimo.
Mas vai dando os dias de ir embora, você vai ficando com saudades da sua casa, da sua cama, da sua comida. Nem que seja arroz com ovo, mas você vai ficar com saudade do seu arroz, do seu ovo, da sua carne moída. Porque a gente gosta da nossa casa. E quando nós fomos ler esse livro novamente, eu até anotei aqui a data dele, que a gente estudou ele na igreja, foi setembro de 2019 que nós estudamos ele lá na igreja. E aí eu fui anotando aqui até os nomes de quem foi falando os capítulos, né? Teve até a Narjara deu o primeiro capítulo, Larissa, não sei se você lembra. E quando nós fomos estudar lá na igreja, ficou muito... Oi, tá ouvindo bem? Tá tudo bem? Oi. Meninas, me dá um sinal aí se está tudo bem, se vocês estão ouvindo. Agora voltou, amiga. Ah, Voltou. porque alguém colocou que estava. É, travou. Tinha travado, agora voltou. Ah, então tá bom. Então vamos continuar. E aí, quando nós fomos estudar esse livro na igreja, a palavra que mais ficou forte para mim foi negligência. Essa palavra veio muito forte para mim, porque muitas vezes nós somos negligentes com coisas que são extremamente importantes. Como eu falei, na minha casa não tinha esse hábito. Só que essa negligência trouxe prejuízos muito grandes mesmo. Não havia conexão, não havia o senso de importância, de que nós, como filhos, somos importantes, ou minha mãe é importante, ou meu pai é importante. E isso trouxe prejuízos emocionais para nós. Isso me incomodava. Negligenciar esse tempo de qualidade com a família sempre vai trazer prejuízos. E isso é algo que nós precisamos sair daqui desse encontro hoje entendendo muito. Que essa negligência do tempo de qualidade vai trazer prejuízos. E eu sentia falta disso na minha casa. Eu queria que isso fosse diferente. Que ninguém comesse no sofá, que ninguém ficasse na frente da televisão. Mas era o hábito da casa dos meus pais e eu não ia conseguir mudar o hábito da casa deles. Mas hoje eu posso fazer diferente na minha casa. Então, não sei como foi a sua história com a sua família, mas você pode começar a estipular novos hábitos dentro da sua família. Porque essa falta de tempo juntos vai levar a distanciamento, vai levar a esfriamento. Cada um vai ficar num canto. E isso não é saudável. Isso é tão verdade que os poucos momentos que nós comíamos juntos, eles marcaram muito a minha vida. Até hoje, quando vai falar de bauru, né, que é aquele pão que você faz na sanduicheira com presunto e mussarela, né? Eu lembro muito do meu pai, porque a gente teve muito pouco contato com meu pai, porque trabalhava e ele, quando saía do trabalho, não ia direto para casa, ia para bares, então a gente não teve muito contato. Só que uma vez por mês nós íamos no Carrefour fazer compras, para fazer a compra do mês. E aí toda vez que ia no Carrefour, meu pai fazia bauru quando a gente chegava do supermercado. E aquilo marcou minha vida. Então, toda vez que me dá vontade de comer bauru de verdade, eu tenho que falar para meu pai fazer para mim, porque o bauru dele ninguém ganha, é o melhor bauru que tem. Você vê que isso é uma memória muito simples, não era uma mesa posta chiquérrima, não era um jantar maravilhoso, era um simples bauru que marcou a vida de uma criança. Então, aquilo que nós, como pais, fazemos dentro da nossa casa vai marcar a vida dos nossos filhos. Da minha mãe, eu lembro muito do arroz de forno que ela fazia aos domingos. Todo domingo tinha o arroz de forno, que era aquele arroz que você faz com verduras, com queijo, põe no forno, né? Fica muito gostoso. É uma lembrança que eu tenho, é uma memória boa que eu tenho. E esses momentos em família, eles são tão importantes, eles são tão saudáveis. Isso faz criar memórias importantes em nós. Fazer as nossas refeições juntos, pelo menos uma vez ao dia, né? Vai melhorar a nossa casa.
E o livro, a David fala, ela traz alguns estudos falando que esse hábito melhora a sociedade, porque nós sabemos que é a família que é a base da sociedade. E os nossos filhos, eles vão crescer com mais estabilidade emocional quando nós temos esse hábito de nos sentar à mesa. É lógico que sempre vai acontecer uma eventualidade, né? Vai ter dias que a gente vai comer na frente do computador. Quem nunca fez isso, né? Hoje, por exemplo, eu comi na frente do computador. Então, vai ter dia que você vai comer na frente do computador, vai ter dia que você vai comer dentro do carro, vai ter dia que não vai dar tempo de fazer comida para os seus meninos, você vai comprar um Big Mac, vai comer dentro do carro com eles às pressas. E tá tudo bem. Mas isso tem que ser eventualidades, não pode ser uma regra. O livro traz muito sobre isso, da importância de reservar esse tempo para vocês comerem juntos à mesa. Nós não podemos nos manter tão ocupadas assim durante todos os dias da semana, a ponto de nós negligenciarmos esses momentos em família. E esse livro traz esse alerta para nós voltarmos a dar importância para o que realmente é importante. Então, você vai usar o que você tem na sua casa. Não precisa sair comprando um monte de coisas agora, mas você vai usar o que você tem. E não vai ficar guardando as peças bonitas para visita ou para uma ocasião especial, mas você vai usar para a sua família, porque isso traz também a presença de Deus para dentro da nossa casa. Quando há essa indiferença, quando há um sentimento ruim, e você cozinha e você monta a mesa para sua família, é como se aquela nuvem negra dissipasse, porque é um momento onde Deus vai se fazer presente. E você não vai precisar de nada chique para você ver a melhor memória que eu tenho do meu pai é comendo um bauru. Então, nós, quando crianças, a gente não vai importar se a louça é chique, se a taça é de cristal, se o forro da mesa é de linho, a criança não vai olhar isso. Ela vai se lembrar do momento em família, daquele momento que você está ali gerando conexões, fazendo algo pela sua família. Nós não costumamos reparar, né, se a casa é simples ou se é luxuosa, mas nós reparamos muito a hospitalidade. A Larissa falou isso aqui no começo, né? Como as pessoas se sentem, né, quando vão à sua casa? Elas são bem recebidas? Será que os seus filhos também se sentem bem recebidos à mesa? A gente precisa pensar sobre isso. Eu já visitei casas, gente, de pessoas muito chiques, muito ricas, que não ofereceram nem água, nada, nem um cafezinho. Mas já fui em casas de pessoas bem simples que eu comi o melhor pão de queijo da minha vida. Então, não está no ter dinheiro, no ter coisas bonitas, mas na hospitalidade, no amor, na forma com que você recebe. E o que importa é você criar boas memórias. E na nossa família, agora falando de mim, do meu esposo e minha filha, nós temos memórias afetivas com comidas muito fortes, muito fortes. Por exemplo, viajar para São Paulo sem minha filha, ela odeia que a gente faça isso, porque a memória afetiva dela com São Paulo é comida. Então, sempre quando nós vamos para lá, ela fala que tem que levar ela. Mas tem memórias muito interessantes que quando ela era pequenininha, uma vez a gente comprou as frutas e eu derreti o chocolate e fiz como se fosse um fondue em casa, mas eu nem tinha aqueles aparelhos bonitos de fondue, eu improvisei tudo. E aquilo marcou muito ela. Ela ama comer fondue. Todas as vezes que ela vai comentar com alguém sobre fondue, ela lembra de quando a gente foi comer fondue em casa, que eu improvisei as vasilhas, os espetinhos, e tem até uma foto da gente comendo sentado no chão, comendo esse fundi com ela quando ela era criança. Para você ver que realmente não está naquilo que você faz de tão incrível assim, mas do momento que você cria com a sua família. E todos esses momentos em famílias vão marcar a nossa vida. Tem comidas que marcam. Talvez agora você possa estar se lembrando de alguma coisa que você comeu enquanto criança e aquilo marcou sua vida. Seja um hambúrguer, que seja um picolé,
alguma lembrança você vai ter. Então, você, se for mãe que está aqui me ouvindo hoje, se você começar a usar a mesa da sua casa para criar memórias nos seus filhos, isso vai fortalecer muito o relacionamento de vocês. A mesa não é um lugar de levar assuntos difíceis, é um lugar de prazer, de relacionar, de olhar no olho, de tornar aquele momento agradável. E um outro ensinamento muito importante desse livro é sobre a alimentação saudável, que eu poderia ficar aqui falando com vocês por horas sobre isso. Tem um capítulo específico sobre esse assunto no livro. E a Dave, ela ainda fala assim, olha, eu não tenho conhecimento técnico, né, para estar trazendo aqui esse assunto, mas usar o bom senso é a chave. E eu achei tão interessante o que ela coloca. E é verdade isso, nós precisamos usar bom senso. Principalmente nós mulheres, que na maioria das vezes somos as responsáveis pelas compras do supermercado, pela cozinha, pela comida que vai ser preparada, pela comida que vai ser servida na mesa. Nós precisamos usar bom senso, porque a nossa alimentação, ela não pode só matar a fome, ela precisa nutrir o nosso corpo. Então, a saúde, ela vai começar com aquilo que a gente coloca dentro da nossa boca. Para você ver o tanto que esse livro é completo, que ele traz para nós não só princípios da mesa, que vai falar da saúde emocional, mas também da saúde espiritual e da saúde física. Porque a mesa traz tudo isso, é um momento de nós cuidarmos não só da nossa vida física, mas espiritual e emocional. E a saúde da sua família, ela vai começar na mesa. É lá na sua mesa. Eu já fui chocolatra, gente, de ter que comer chocolate todos os dias, senão eu dava um treco. Hoje eu como jiló, eu como quiabo, eu como gueroba, e como gostando de tudo isso. E uso o equilíbrio. O meu esposo mesmo, ele teve vários problemas de saúde. Talvez hoje, se eu não tivesse pegado tanto no pé dele, ele estaria diabético, talvez seria um paciente renal crônico, porque estava com inúmeros problemas de saúde. Mas aos poucos eu fui introduzindo mudanças alimentares dentro da nossa casa, que isso contribuiu com a saúde dele. Então você precisa também encontrar um equilíbrio e começar a mostrar para a sua família maneiras mais saudáveis de se alimentar. E aí é onde é tão importante esse princípio da experiência da mesa, porque às vezes você vai fazer uma comida mais saudável, ela não vai ter aquele sabor incrível de uma lasanha, né, de uma Coca-Cola na mesa, né, e tudo mais. Mas se você monta bonitinha a sua mesa, se você coloca as coisas organizadinhas e faz aquilo com amor, aquilo vai trazer um sentimento de pertencimento, de alegria para sua família. E eles vão entender que eles estão comendo um alimento saudável num ambiente gostoso, e isso vai ser mais prazeroso. Então, você também pode começar a mostrar para sua família essas maneiras de se alimentar de forma mais saudável. E aí, sobre esse livro, eu quero deixar aqui para vocês alguns pontos para você começar a trabalhar na sua casa. Eu até pensei de mandar ele no material, mas eu falei, não, eu quero passar para vocês esses pontos aqui, que eu achei importante, algumas coisas que eu fui extraindo do livro. Primeira coisa que a Dave fala, e eu acho importante você anotar isso e começar a praticar, é você acordar com palavras positivas todos os dias. Porque isso vai trazer diferença lá na sua mesa quando você se sentar. Porque se você já acorda mal-humorada, já acorda chateada com alguma coisa, você não vai ter prazer de montar uma mesa, você não vai ter prazer de fazer uma comida, de trazer sua família para perto. Então, acordar com palavras positivas, né? A segunda coisa que a Dave traz no livro é você se programar. Se programar para acordar mais cedo, para você ter o seu momento de devocional, para você poder sentar na mesa e tomar um café tranquila, fazer um café da manhã mais saudável, com frutas, com ovos, uma comida de verdade, né? Sem sair às pressas comendo um pão dentro do carro. É muito importante ter esse tempo de qualidade. Por muito tempo eu ficava priorizando dormir mais.
Então, eu acordava atrasada e saía para trabalhar atrasada, maquiando dentro do carro. Hoje eu não faço isso de jeito nenhum. Eu acordo 5h30, eu vou para academia, eu volto, tomo banho, tomo meu café e vou trabalhar. Eu consigo fazer isso com muita paz nesse horário, porque eu consigo acordar mais cedo. Então, se você estipula um horário mais cedo para você acordar, você não vai sair de casa atropelando todo mundo, estressado, pegando menino, pegando bolsa, aquela correria. Terceira coisa que ela coloca, ouça músicas suaves, né? Coloca uma música suave de fundo quando vocês estiverem à mesa. Ela fala sobre fazer atividade física, porque isso vai contribuir muito com a sua saúde, com a sua disposição física. Se você não tem tempo, de jeito nenhum, fala assim, eu não tenho tempo, impossível sentar na mesa e comer todo mundo junto. Você precisa reservar pelo menos uma refeição. Pelo menos uma. Ah, a gente almoça cada um num canto, ninguém chega em casa para jantar ou ninguém gosta de jantar. Tentem acordar mais cedo e fazer esse café da manhã em família. E um sexto ponto que ela coloca aqui, que é muito importante, é não comer no sofá assistindo televisão. Gente, isso é horrível. Isso mostra falta de conexão, falta de respeito pelo outro que está ali. É horrível. E tem gente que até senta na mesa, mas senta com o celular. E aí você está lá comendo com a pessoa na sua frente que está lá mexendo no celular. Isso é de uma deselegância. É tão ruim, porque a outra pessoa vai se sentir o quê? Excluída. Aquele que está lá dentro do celular é mais importante do que aquele que está na sua frente, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. Na mesa não é lugar de televisão, na mesa não é lugar de celular, é lugar de conexão. E é isso que nós precisamos começar a pensar, a mudar esses hábitos da nossa casa, mudar esses hábitos da nossa família. E eu até coloquei aqui para nós pensarmos sobre isso, e na atividade que eu mandei para vocês, nós vamos responder essas perguntas, né? Das 21 principais refeições da semana, né? Café da manhã, almoço e janta. São 7 dias, então são 21 refeições. Quantas você faz junto com a sua família? Para pensar por um momento. Quantas refeições vocês fazem juntos? E aí talvez o número que você fale aí agora seja bem baixo, né? Mas agora você pode parar e pensar também assim, o que eu posso fazer para melhorar isso? Como eu vou mudar essa situação dentro da minha casa? Nós vamos acordar mais cedo e tomar café da manhã juntos? Ou nós vamos estipular um horário para todo mundo estar em casa à noite e jantar juntos? Ou vamos estipular pelo menos o sábado e domingo para comermos todos juntos à mesa? O que você pode fazer para estar melhorando isso? Nós vamos responder aquele questionário. Se você não conseguir imprimir, não tem problema, porque a gente vai responder junto aqui. Só que antes disso, eu quero deixar aqui um desafio para vocês. E esse desafio, ele vai ser muito, muito, muito importante para o nosso próximo encontro. Porque no nosso próximo encontro, eu e a Larissa vai falar bem pouco. Nós queremos ouvir vocês. Então, esse desafio vai ser que antes do encerramento desse livro, vocês vão preparar uma mesa linda para a sua família. E a sua família que eu estou falando é seu marido, seus filhos. Não vai ter as visitas, vai ser as pessoas que moram dentro da sua casa. Você vai organizar uma comida, uma mesa, uma comida gostosa, saudável, uma mesa bonita, agradável, e vai compartilhar com a sua família, as pessoas que moram dentro da sua casa, esse momento. E aí, se você até quiser fotografar e mostrar para nós aqui, né, no nosso próximo encontro, a gente vai amar ver essas fotos. Mas a gente gostaria que vocês passassem por esse momento, porque talvez não seja o hábito da sua casa. E se for o hábito da sua casa, não tem problema, faz assim mesmo e compartilha com a gente, porque a gente vai querer saber como que foi isso para vocês.
compartilhar essa experiência com a gente no próximo encontro, tá bom? Então, você vai envolver os Eu seus falar, filhos. Ah, a Sinara está falando aí, uma das coisas que eu chamei a atenção dos meninos para mostrar, né, o quanto eles são importantes. Durante a semana eu pergunto, um dia aleatório, filho, o que você quer comer amanhã de almoço? Né? Aí eles escolhem. Normalmente o Matheus vai escolher estrogonofe, que ele ama, e o Luiz vai escolher um bife, uma picanha, alguma coisa assim. Mas toda semana eu pergunto para eles. E quando eles chegam e que tem aquele que eles escolhem, nossa, você fez para mim, mamãe. Eu vejo o quanto eles se sentem valorizados por ter aquilo que eles gostam, né? Então, a gente pode perguntar, né? E às vezes a gente nem precisa perguntar, a gente sabe o que aquela pessoa gosta, fala, olha o que hoje eu fiz para você, né? Para a gente sentar aqui e compartilhar juntos. E uma coisa que ela falou que ficou bem forte assim para mim, que quando nós estamos à mesa e sentamos com a nossa família, Jesus é o pão, né? Ali você está comendo o pão da vida. Ali você está se alimentando da vida. Por quê? Porque você está reforçando o elo mais forte que existe, que é esse elo na família, é que muitas vezes está sendo perdido. Está sendo perdido por causa dessa desconexão. Desconexão que nós estamos com a gente mesmo e que a gente está com o outro. É conectado demais com os de fora e desconectado com os de dentro. Tanto é que tem filhos suicidando, filhos usando. Hoje eu atendi uma moça no atendimento com ela, ela faz uso de droga, álcool. Ela, acabei de lembrar que ela falou assim: meu pai vive viajando. E minha mãe, quando eu era criança, trabalhava demais, então não tinha tempo, eu tinha que me virar, né? E aí isso mostra o quê? Não tinha momentos, não tinha tempo de momento. Quando a Sinara perguntou aí quantas refeições você faz, me caiu uma ficha aqui, sabe? Porque a refeição que a gente faz aqui em casa é o almoço, juntos, né? O café da manhã ninguém toma junto, porque os meninos não tomam café da manhã e eu tomo depois que eu chego. E à noite, praticamente ninguém janta, então cada um faz um lanche ali. Então, é um ponto que eu preciso também estar mais atenta, né? Organizar esse lanche e tudo. Por quê? Porque o meu número está baixo. Você perguntou aí, o número tá alto, meu número está baixo, né? Faço questão do almoço, mas está baixo, né? Posso melhorar isso. Então, isso faz a gente refletir e olhar aí para as nossas debilidades e o quanto a gente está com preguiça de fazer. Mas depois é muito pior, os resultados são muito piores, porque diante das pesquisas que ela mostra ali no livro e da minha experiência mesmo de consultório, eu vejo o quanto isso é importante, o quanto isso traz resultados, né? E que vai gerar frutos muito, vai formar o caráter, né? Vai formar vínculos mais fortes, torna as crianças adultos mais resilientes, mais fortes, mais confiantes, e isso é muito importante. e melhorar, a gente sempre tem que melhorar, né? Porque eu mesmo lendo o livro de novo aqui, eu sei que eu também tenho coisas que eu preciso melhorar, né? Até porque a gente fica no escritório o dia inteiro. A única refeição praticamente que a gente faz sentado na mesa bonitinho é café da manhã. Porque o almoço eu como quase todos os dias na frente do meu computador. O Humberto tá do lado, né, no computador dele, mas tá todos os dois comendo na frente do computador. Isso é muito ruim. Mas esses dias não tá tendo jeito. Então, pelo menos o café da manhã tá salvando, né? Mas nos finais de semana que a gente está em casa, a gente faz questão, né, de fazer, de sentar junto e tudo. E nesse desafio que eu estou passando para vocês, envolva os seus filhos, se tiverem filhos pequenos ou adolescentes, envolva eles nesse processo. Coloque eles para arrumar a mesa, para colocar os talheres lá, para organizar as coisas. Quando terminar,
envolve todo mundo no processo de lavar, de guardar, de organizar a cozinha, porque enquanto vocês estão fazendo isso, vocês vão estar conversando. E também é um momento muito bom de conexão, de estar todos ali envolvidos na cozinha. E isso é tão saudável, isso é tão bom, porque além de vocês estarem compartilhando desse momento, vocês vão estar descobrindo coisas que vocês não sabiam, lembrando de histórias, conversando, rindo e criando essas conexões em casa, com a sua família. Então, vamos fazer, gente, esse desafio vai ser muito bom, eu tenho certeza. E aí, no próximo encontro, a gente faz o fechamento do livro e nós vamos ouvir vocês contando essas experiências, tá bom? Agora eu queria que vocês abrissem aí o, essa folhinha que eu mandei para vocês. Nós vamos responder só essas 6 perguntinhas aqui. Por quê? Quando a gente está respondendo, está escrevendo, isso ativa a nossa memória, faz a gente buscar coisas que estão guardadas ali na memória e faz a gente refletir. A gente reflete muito quando a gente está escrevendo. Às vezes, quando eu estou com meus pensamentos um pouco bagunçados, eu paro para escrever. Parece que quando eu estou escrevendo, eles vão se organizando. Não sei se vocês têm essa metodologia, mas funciona demais para mim. Quando eu estou escrevendo, vai organizando os meus pensamentos. Então, eu queria que vocês agora respondessem para vocês. A primeira pergunta foi essa que eu coloquei, né? Das 21 principais refeições, né? Quantas que você faz com a sua família? Quantas que vocês sentam à mesa? Sem celular, né? Sem televisão? Você pode responder ela. E a número 2, o que você pode fazer para aumentar esse número? Como que você pode melhorar esse momento de conexão, esse momento de sentar? É acordar mais cedo para tomar café da manhã? Ou estipular que todos estejam em determinado horário em casa? Ou estabelecer que aos sábados e domingos vocês vão comerem juntos? Como que vocês podem fazer para melhorar isso? A pergunta 3: vocês preparam as refeições juntos em família, ao menos uma vez por semana? A Dave traz muito isso aqui no livro também, dessa importância de ter esse momento, de estar juntos. Talvez você tenha empregados em casa e você não precise ir para a cozinha. Mas se você tirar um dia, pode ser um domingo, um sábado, talvez sua empregada não esteja em casa, e você chamar os seus filhos e envolver eles nesse processo de cozinhar, isso é tão bom, isso é tão gostoso, isso traz uma conexão tão legal. A gente tem um hábito lá em casa, assim, de tudo que a gente gosta de comer, a gente dá um jeito de aprender a fazer. Humberto hoje sabe fazer até sushi. É comida japonesa, ele já sabe. E eu adoro, porque a gente vai para a cozinha e é ele que assume, então eu fico mais olhando ele fazendo. E é um momento tão gostoso de você estar ali na cozinha nesse momento. Cria conexões, é um momento de prazer. Então, você pode pensar em algo para vocês fazerem juntos. Talvez você possa fazer um dia da pizza. A Dave fala sobre isso no livro, né? Faz um dia do macarrão, um dia da pizza, ou um churrasco só para vocês, ou faz uma comida japonesa, mas algo que possa cada um estar colaborando, cada um participando do processo, porque isso daí vai ser saudável. Se você tem filho pequeno, isso é tão importante porque isso vai criar memórias na cabeça dele. Esses dias minha mãe estava me contando da minha sobrinha, ela tem 3 anos e é uma figura. A minha cunhada, a mãe dela, é muito brava e não deixa ela ajudar na cozinha, não. E minha mãe, como diz a Lulu, é mais boazinha. Minha mãe deixa. E aí, minha mãe estava lá fazendo um bolo e a Luísa pediu para quebrar o ovo. E aí a minha mãe deixou ela quebrar o ovo e ela pegou e falou assim: vovó, você é tão boazinha, mas a mamãe é braba
porque a mãe dela não deixa ela ajudar. Você vê que já é uma memória que foi implantada que minha mãe é brava, não me deixa ajudar na cozinha. Mas a minha avó é boazinha, minha avó deixa. Então, com certeza, ela já vai crescer com essa lembrança boa também da minha mãe, né? A minha avó me deixava quebrar o ovo, mexer, né? Ou colocar a massa do bolo na forma. E essas coisas vão marcar. Então, prepare a refeição juntos, estabeleça alguma coisa para vocês estarem fazendo juntos nesse tempo. A pergunta 4, essa daqui é muito boa. Qual a memória mais forte que você tem da sua infância na mesa? Se você parar agora por um minuto, fechar os seus olhos e tentar se conectar lá na sua casa, lá na casa dos seus pais, com seu pai, com a sua mãe, seus irmãos. Qual é a memória que você tem na mesa dos seus pais? O que que você lembra? São boas memórias? São de comidas gostosas, de abundância? É de um ambiente agradável? Ou era de um ambiente de escassez? Um ambiente doído, sofrido, de muita briga, onde as pessoas brigavam na hora da comida, era uma falação alta, era gritaria? Ou era cada um comendo na sua, um no sofá, um no quarto, um na cozinha, um lá na área? Qual é a lembrança que você tem desses momentos? E que comida que você lembra da sua infância? O que que você lembra que sua mãe fazia, ou seu pai fazia? E até hoje você sente esse sabor na sua boca ainda. Quando você fecha os seus olhos, você consegue sentir até o sabor dessa comida. O que que você lembra da mesa dos seus pais? E a pergunta 5: qual é a memória que você sabe que já criou em seus filhos à mesa? Você que tem filhos, você sabe qual é a memória que eles já têm na cabecinha deles? O que que eles falam para as pessoas? O que que eles lembram de vocês nas conversas? Qual foi a memória que já foi implantada na cabeça deles? Como eu falei, lá em casa tem muitas memórias com comida, né? Júlia é muito engraçado. Se ela tivesse aqui, eu ia pedir ela para falar algumas coisas para vocês. Ela tem umas lembranças muito engraçadas relacionadas à comida lá em casa. E são memórias muito boas. Pra vocês terem ideia, arroz com brócolis e tilápia frita. Ela disse que não aguenta ver essa comida e não lembrar de nós, é impossível. A gente comia muito arroz com brócolis e tilápia frita em casa, ela lembra demais e ela adora. Estava pedindo para eu fazer essa semana. Então, qual é a memória que você já sabe que você criou na vida dos seus filhos? E a última pergunta, de 0 a 10. Quanto você se compromete a fazer a melhor mesa nesses próximos 15 dias para a sua família? Quanto você se compromete a fazer isso? Né? Você tem 2 semanas aí para escolher um dia dessa semana e fazer algo muito especial, muito agradável, muito gostoso, um momento muito precioso para sua casa. Se comprometa com isso e conta para gente como foi sua experiência no próximo encontro. Hoje está todo mundo aqui com essas câmeras desligadas. É ruim demais, a gente gosta de ver as carinhas de vocês. Tem alguém aqui que gostaria de comentar com a gente alguma memória forte que você tenha tido da casa dos seus pais? O que você poderia comentar com a gente aqui, assim, em 2 minutinhos? Eu gostaria. Os almoços de domingo, né, da minha família. A gente morava na fazenda e todo domingo a minha mãe fazia um frango caipira, uma macarronada com molho vermelho, né, arroz e tutu. Então, a gente não esquece, né, que a minha mãe era uma ótima cozinheira, ela sempre foi muito boa na cozinha. Então, eu sempre tenho essas recordações, né, principalmente desse domingo.
E hoje é isso que eu tento fazer aqui em casa, né? Fazer do horário da refeição um horário de comunhão. Eu falo com eles, é tão importante nós comermos juntos, sem o celular, sem a televisão, sem brigar, né? Porque quando tem algum desgaste na hora da refeição, eu fico muito triste. É horrível. Porque eu ainda não li o livro, mas muito me atraiu e eu falei, gente, eu quero ler muito e ver o que que eu posso fazer para que esses momentos das refeições aqui em casa tragam essas memórias afetivas, né, para os meus filhos. E eu valorizo demais isso, né? Eles, quando é aniversário aqui, as crianças sempre preparam um café da manhã na cama. Então, eu acho tão bonitinho, quer dizer que eles já entenderam, né, que a refeição é um momento muito importante para a família, né? Então, eu quero muito ler e faço questão de fazer essa refeição compartilhada, né, pelas 4 mãos aqui em casa e tirar fotos e mandar no grupo para vocês. Foi muito gostosa a aula de hoje. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, Lu, por compartilhar. A Rosilda tá mudo, Rosilda. A Rosilda tá falando, mas tá mudo. Aí, Pronto, deu certo? deu. Então, eu também fui criada assim. Eu era todos os dias. Eu lembro que eu estudava pela manhã e quando eu chegava em casa, a minha mãe não tinha nada muito chique, que a gente foi de uma família bem humilde, mas tinha lá aquela mesa todos os dias montada no nosso almoço, com pratinho e tinha uns copinhos de alumínio do lado, né? Os copinhos de alumínio, tudo muito limpinho, brilhando, e tinha que ter água, e a água era do pote, tá, gente? Não era da geladeira, não tinha nada de jarra bonita. E isso ficou na minha memória. E na minha casa, eu faço isso todos os domingos. Como a gente trabalha fora, a gente não tem o hábito de almoçar junto, não tem como. Mas nos domingos eu faço questão. E eu fico chateada quando meus filhos não vêm, meu neto. Fico muito chateada. E é isso, a memória que eu tenho da minha infância é essa, de todos os domingos, todos os dias, aliás, a gente tinha, mas no domingo, principalmente, tinha que ter o peixe. Meu pai ia pescar o peixe fresquinho para nós comer. Era muito bom. Essa memória é muito boa que eu tenho na minha vida. É E o isso. peixinho fresco é uma memória boa mesmo. Como a gente é maranhense, era o peixinho, o que eu me recordo muito, com farinha, né? O maranhense gosta muito de farinha. O arroz branquinho, aqueles copos brilhando. Isso não sai da minha cabeça. Meu pai tinha que sentar na cabeceira e não podia faltar água. Era, não. Ele era o chefe da família, a gente tem isso, sabe? Tinha que ter água no copo dele. Se não tivesse, ele já dava o grito. Cadê minha água? Isso é uma memória que eu tenho, eu não esqueço nunca. Nunca. É muito bom lembrar disso. É tanto que é bom, né? Construir essas É, memórias, né? Pode muito estar com a bom. idade que for, a gente nunca vai esquecer, né? Das coisas boas, assim, da casa, né? Das lembranças, do cheiro, do gosto, né? Sempre vai É ficar, verdade. É não verdade. é? Larissa, quer falar alguma coisa? Tira seu mudo. Não? Acho que é isso, então, queridas. Vamos refletir então sobre o livro, vamos ler, é um livro muito bom, vocês não vão arrepender dessa leitura. E a Dave traz várias ideias, né, criativas para você fazer na sua casa, decoração da mesa, coisas que vão atrair as crianças, que vai envolver, né? Vamos fazer isso em casa, tá bom? Um beijo então no coração, meninas. Vamos esperar então agora para ver os depoimentos de vocês na semana, daqui 15 dias. Um beijo para todas, fiquem com Deus. E bom almoço, bons momentos em família. Um beijo. Tchau, beijo. Tchau, tchau.